Ora, aqui estamos nós, desta vez com o carro mais musculado, mais potente que já conduzimos e se calhar durante muitos meses vai manter esse recorde. Estamos a falar do Porsche Taycan Turbo S, 761 cavalos, vamos já aos números que é o que interessa a toda a gente. 761 cavalos, quando em launch control, 2.8 segundos de 0 a 100 e estamos a falar de uma autonomia em ciclo combinado por volta dos 416 km, que para o carro que é, chega e sobra, não é preciso mais do que isso, até porque estamos perante um carro que tem uma bateria de 800 volts. O que é que isto significa? Significa que consegue carregar muito mais rapidamente, consegue fazer ciclos de carga a temperatura mais baixa. Deixa passar um avião enquanto falamos deste avião. Como eu dizia, 2.8 segundos 0 a 100, 6 segundos do 0 aos 160, 9 segundos de 0 aos 200. Ainda há bem poucos anos as marcas tinham como target fazer carros que fizessem do 0 aos 100 em menos de 10 segundos. Este faz 9, do 0 aos 200. É alucinante. Mas o número mais alucinante é 1.7 segundos dos 80 aos 120. Isto é uma coisa impensável. As recuperações são qualquer coisa de fabuloso neste carro. Estes são os números que mais interessam. Depois há um número que não interessa tanto, a não ser para quem o compra, que é o preço. Este carrito custa por volta dos 200 mil, mas isso não interessa. O que é que interessa mais? Bateria de 800 volts. O que é que isso faz? Faz com que haja menos calor nas baterias, faz com que o carregamento esteja mais otimizado e seja mais rápido e também conseguimos com isso ter menos calor no motor e toda a parte da eletrónica e isso vai permitir andar a velocidades mais elevadas quando em launch control sucessivamente. Ao contrário de outros que fazem uma arrancada ou duas e depois têm que acalmar, este não. Enquanto tiver bateria, ele dá para fazer precisamente por causa desses 800 volts. Esta é a interpretação da Porsche daquilo que deve ser um carro elétrico. E eu não podia ficar mais satisfeito com aquilo que eles fizeram, porque podiam ter feito um carro familiar, podiam ter feito um carro mais para o citadino. Não, fizeram, na minha opinião, o carro perfeito. 4 lugares, 4 verdadeiros lugares, mas num carro que tem um comportamento, não tem só este aspecto desportivo, o carro é desportivo a conduzir. Curva como um Porsche, sente-se como um Porsche, acelera mais do que a maioria dos Porsches. Mas isto não é só acelerar. Um carro que acelera muito também tem que ter a capacidade de travar, e quem melhor do que a Porsche para poder fazer estas coisas bonitas que aqui estão, que são os travões de carbocerâmica. É um opcional, mas é um opcional que eu considero fundamental num carro que tem o poder de aceleração que este carro tem. Portanto, é importante que ele acelere, mas também é importante que ele trave. Outro opcional interessante nestes carros é o pack carbono, que nós vemos em todo este exterior e também no interior. Este carro tem para mim a melhor combinação de cores, é preto, pronto, com preto. Pormenor interessante que é exclusivo do Taycan e do primo que lhe foi buscar o chassi, que é o Audi, que são as duas portas de carregamento, sendo que esta é para AC, aquela é para AC e para DC, certo? Para os carregamentos rápidos. Isto também é importante, nunca temos que andar em manobras, ou carrega de um lado ou carrega do outro. Para abrir as portas de carregamento, ou usamos o touchscreen no interior, ou então fazemos uma carícia e ele abre. E depois voltamos a fazer uma carícia e ele fecha. Já vimos o carro por fora, e por fora é desportivo, jantes de 21 polegadas atrás com pneus de 315 para se agarrar bem à estrada, para pôr toda a potência no chão. Vamos ver de que maneira ele consegue colocar essa potência no chão e se este Porsche cumpre os pergaminhos da marca de Stuttgart. Eu estou convencido que sim.
Conseguimos perceber com este arranque lançado que efetivamente os 2.8 segundos são alucinantes. Conseguiríamos atingir a velocidade máxima se a reta o permitisse, mas não era esse o objetivo. O que conseguimos perceber também foi a engrenagem da dupla velocidade para a frente, da dupla mudança para a frente que o Porsche Taycan tem. Vamos agora para a estrada, sair do aeródromo, para ver como é que ele se comporta no ambiente urbano e como é a condução deste Porsche. Resta-nos falar aqui do interior do Porsche Taycan e tentar perceber se também no interior os pergaminhos Porsche estão presentes. E não há a sombra de dúvidas. Estamos a falar de um carro todo vocacionado para a desportividade, posição de condução muito baixa, muito idêntica àquela que nós temos no 911, linha do horizonte sobre o carro, muito idêntica também à que já existe no 911, portanto, tudo neste carro nos indica que estamos perante um Porsche. Não falta o relógiozinho da Porsche, o relógio analógico da Porsche, impecável, agora já mais digitalizado. E temos 3 monitores. Temos um monitor para o condutor, o painel de instrumentos do condutor, é um painel curvo que tem toda a informação necessária que nós precisamos para a condução, muito completo, muito engraçado pelo facto de ser curvo e de não ser retangular, muito típico nas outras marcas. Temos depois um painel na consola central com todas as funcionalidades que nós precisamos durante a condução, como sejam controlar a música, controlar as chamadas, controlar o estacionamento e os carregamentos também, ou seja, também é aqui que nós abrimos a porta de carregamento para carregar o carro e é aqui que nós determinamos que velocidade queremos no ar-condicionado, que tipo de ar-condicionado queremos, mais forte, mais fraco, está tudo à mão de semear, é a grande funcionalidade deste carro. E depois temos um terceiro ecrã, posicionado num sítio normal, no tablier, na zona central do tablier, onde temos todas as outras funções do carro, onde podemos gerir todas as outras funções do carro, todas as definições, onde temos, por exemplo, a navegação, já em satélite, onde temos o Apple CarPlay e essas coisas todas. É onde definimos tudo, é aqui. Ou seja, todo o carro está vocacionado para o condutor. Ou talvez não, porque existe a opção, a possibilidade de colocar um outro ecrã, portanto um quarto ecrã, à frente do banco do passageiro, na zona central também do tablier. Ecrã esse que vai dar acesso a alguns controlos de conforto do carro, nomeadamente o ar-condicionado, para poder ser o passageiro a fazer isso e deixar o condutor livre para conduzir. Interessante também. Qualidade de materiais. Eu não iria falar disto, mas acho que é fundamental. É um Porsche. Que diabo. Qualidade dos materiais e qualidade de construção é algo que não pode faltar em nenhum Porsche e claramente neste não falta. Muito boa qualidade. Estes bancos são soberbos. Conseguem abraçar aqui o corpo, nós vamos aqui, são autênticas baquês e mesmo lá atrás, apesar do espaço para a cabeça não ser muito e ocupantes maiores vão sentir uma certa claustrofobia, apesar do teto panorâmico e dos buracos que a Porsche criou no chão do carro para os pés, pessoas maiores vão sentir alguma claustrofobia, mas para esse a Porsche também tem uma resposta muito incisiva, chama-se Cross Turismo. Por pouco mais do que este, tem-se o Cross Turismo e esse sim já tem mais mala e tem a parte de trás ainda mais aumentada, precisamente para os grandes. Mas estamos limitados a um carro de 4 lugares, mas os 2 lugares de trás, posso-vos garantir, são autênticas poltronas. Também atrás temos acesso a um mini ecrã para controlar o ar-condicionado, por exemplo. Portanto, o carro tem uma qualidade de construção brutal. Nós andamos com o carro há uma semana, não há barulhos parasitas, não há nada de estranho neste carro. Tudo nos soa a qualidade. O amortecedor é fantástico. Temos andado quase sempre no modo normal. O amortecimento é fantástico. Carro super confortável. Um carro fantástico de dia-a-dia, sem dúvida nenhuma. Mas que depois, quando queremos, fomos no Sport ou no Sport Plus e ele solta a fera que aqui está, e são tantas feras, e é tanto que ele tem para nos dar que chega a assustar. No modo Sport Plus chega a assustar este carro. Portanto, o modo normal será o modo em que a maioria das pessoas conduzirá este carro em 95% das ocasiões. O modo Range, que é o quarto modo disponível, que ainda não falámos,
É um modo de aumento da autonomia. Aumenta-nos aqui um bocadinho a travagem regenerativa que não existe em nenhum dos outros modos, nem no normal, nem no Sport e muito menos no Sport Plus. Mas é uma travagem regenerativa muito diferente daquela que nós estamos habituados nos outros carros elétricos. É uma travagem regenerativa mínima. A única coisa que faz é mimetizar aquilo que é a desaceleração normal num veículo a combustão. Portanto, não é aquela desaceleração brusca, não, nada disso, isso não acontece neste carro. A Porsche não quer nada disso, a Porsche quer um carro desportivo como este, quer uma flecha autêntica, e é o que este carro tem para oferecer. Muitos, mas muitos jornalistas e pessoas que não ligadas ao jornalismo automóvel têm a tendência inequívoca de comparar este carro, este Porsche, o Taycan Turbo S, nomeadamente esta versão, a mais musculada, com o Tesla Model S Plaid. Na minha opinião, é um erro tremendo. São carros distintos. A única coisa em que se assemelham é que são ambos flechas autênticas. São ambos carros super rápidos de 0 ao 100, que fazem menos 3 segundos de 0 ao 100. São carros familiares, ok, ambos são, mas as coincidências acabam aí. A Porsche criou este carro como sendo um verdadeiro carro desportivo. Eles queriam criar um carro desportivo de 4 lugares, mas que não deixasse ficar mal os amantes da Porsche, os amantes do 911. E conseguiu. A verdade é que conseguiu. Claro, não é um carro que tenha uma mala como o Tesla, não é um carro que consiga acomodar 5 pessoas, não. Acomoda 4, bem acomodadas, e a mala desses 4 também acho que cabe bem aqui nos 366 litros da traseira e nos 84 litros da frente. Mas as coincidências acabam aí. Eu resumo isto numa frase. Ao passo que o Porsche foi um carro idealizado para ser desportivo, para ser conduzido como um Porsche, em reta e em curva, mas por acaso consegue meter cá 4 pessoas. O Tesla não. O Tesla foi um carro idealizado para ser o verdadeiro carro de família, para viagens longas, com muita bagagem, 5 pessoas, mas que por acaso é super rápido. E basicamente é isto, as coincidências acabam aí. São carros que se complementam e eu duvido, mas isto é só uma crença minha, que quem compra este Taycan Turbo S dificilmente não terá na garagem um outro carro familiar mais completo para viagens grandes em família. Este é um complemento na garagem, e que complemento, e como eu gostava de o ter na minha, e tive durante uma semana para grande gáudio meu. É um carro perfeito, não há muito para dizer deste carro, não nos vamos alongar a nível de equipamentos e de equipamentos de segurança que tem ou deixa de ter. Minha gente, isto é um Porsche, isto tem tudo, e o que não tem está na lista de opcionais, portanto não vamos falar disso. Para isso servem os websites da Porsche, que estão magnificamente bem construídos e onde podem tirar essas dúvidas. Não lhe falta nada. A conduzir parece que está sempre agarrado ao chão. Os 2.300 kg que este carro pesa, sim, 2.300 kg, não se notam em momento nenhum. Não se notam na aceleração, e isso vê-se pelos números que já falámos, não se nota nas recuperações, que são absolutamente fantásticas, e também não se nota no adornar da carroceria, não adorna nas curvas, parece que está sempre colado ao chão. Isso é mérito do chassi, óbvio, da baixa posição do peso do carro, ou seja, temos um centro de gravidade muito baixo, temos uma distância entre eixos bastante generosa e o eixo traseiro é enorme, e com estes pneus de 315 não foge. Este carro não adorna nada, é um carro super seguro, mas atenção, no Sport Plus não digo que seja incontrolável, porque não o é, mas não será para todas as mãos, ou pelo menos não para o início. Ter alguma cautela, é um carro que é preciso conhecer muito bem antes de abusar o que quer que seja dele. Mas que é um magnífico carro, é. Relativamente aos números, que toda a gente gosta de saber, aqui vão alguns. 2.8 segundos de 0 ao 100 em launch control, 761 cavalos nesse modo, 1050 newtons de binário nesse modo, 6.1 segundos do 0 aos 160 e pouco mais de 9 segundos para fazer o 0 aos 200 km/h. Isto é alucinante, ainda há poucos anos ter um carro que fizesse menos de 10 segundos do 0 aos 100 era uma meta fantástica para os fabricantes. Estamos a falar de um carro que consegue fazer bem menos do que isso,
do 0 aos 200. E agora o número que a mim mais me espanta, que é um número completamente avassalador. 1.7 segundos a recuperação dos 80 aos 120. Significa que este carro a ultrapassar é qualquer coisa como nunca experimentei até hoje. Mesmo o i8, que também testámos, faz 2.8 segundos 0 aos 100, já achava que era uma coisa super rápida. 1.7 é alucinante. É alucinante. As ultrapassagens conseguem ser super seguras, mas mais uma vez eu digo, cuidado, porque isto quando se acelera, acelera mesmo a sério. Está bem? Uou! Perceberam o que eu disse? Isto quando acelera, cola-nos ao banco. É uma coisa... E só acelerei aqui até aos 70. Mas foi uma coisa muito rápida. Ele chega lá muito rápido, tudo acontece muito rápido. Sem nós estarmos a prever sequer. Magnífico. Que sorriso.